Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou aqui por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Nesse vídeo, eu trago para vocês uma coletânea com os relatos definados do canal. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Olá, inscritos do canal. Aqui quem vos fala é Neila, de Camaçari. Eu tinha mais ou menos 18, 19 anos. Meu irmão tinha um relacionamento com a moça e ela ficou grávida de gêmeos. E nasceram as duas meninas. E um dia, eu e mais duas amigas resolvemos ir fazer uma visita. E o bairro onde ela morava ficava um pouco afastado. Eu tinha que passar pelo centro da cidade para poder acessar o bairro dela. E aí fui eu, mais duas amigas, e dentre elas a Andréa. E tinha outra colega na época que eu não vou citar o nome, por não saber se ela autoriza. A Andréa autoriza. Então a gente foi. E toda vez que eu passava por esse local, assim, para ir para a casa dela, tinha uns rapazes, que eles consertavam geladeira, fogão. Então eram dois irmãos e um primo, Eles pareciam assim aqueles roqueiros, Eles tinham cabelão. Os dois irmãos eram loiros e o primo era moreno, tinha um cabelão comprido, preto. E toda vez que eu passava, por esse local, esse primo, ele bulia comigo, mexia comigo, na verdade, Falava, gatinha, vou casar com você. E assim, eu era muito tímida. E eu nunca parei para conversar com ele e tal. Eu sabia que eles eram parentes por conhecidos que diziam, os rapazes ali consertam a geladeira, tem dois irmãos e tem o primo, o moreno. Então, eu passava, sorria e nunca parava para conversar, nada. E sempre os irmãos diziam, deixa a menina, rapaz, deixa a menina. Aí nesse dia, eu estava passando com minhas amigas, eu falei para elas, você tá vendo aquele rapaz ali encostado na mangueira? Porque toda vez que eu passo ele brinca, dizendo que quer casar comigo e tal. E elas disseram, que nada, aquele homem é muito bonito, vai bulir com você nada. Falei, vai sim, ele sempre mexe comigo. E aí a gente passou e ele ficou me olhando, mas ele não falou nada. Só olhou pra mim e deu aquele sorriso, um sorriso triste, sabe? E eu fiquei assim olhando, eu olhei pra trás, ele tava encostado assim no pé da manga, E não falou nada. As meninas ficaram me zoando, Falando, aí eu falei, tá vendo que ele não ia brincar com você, não sei o que, e brincando. Aí a gente foi, seguiu. Aí tinha assim um cruzamento, A gente desceu, aí uma das colegas falou, eu tô morrendo de sede, poxa, mas que chegue logo na casa de sua cunhada. Eu falei, não, aqui embaixo tem uma amiga que mora aqui, a gente passa na casa dela. E assim, ela morava num sobrado, Aí eu gritei, Neide, ela morava bem assim, na beira da pista mesmo. Aí ela apareceu lá em cima, eu falei, Neide, traz água aí, mulher, quem tá com sede. Aí ela desceu, E trouxe uma garrafa d'água, estava toda arrumada. Isso era de tarde, tá? Era umas 4h pouca da tarde. Aí eu falei, tava onde toda arrumada assim? Aí ela falou, eu fui numa missa de 7º dias. Falei, poxa. Ela disse, o rapaz morreu aqui na frente da minha casa. Ele vinha na moto, foi fechado por um carro, ele caiu, só que o capacete dele não estava preso, E ele bateu a cabeça no meio-fio e faleceu praticamente aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Ela disse, acho que você sabe quem é. Aqueles rapazes ali que consertam a geladeira, logo aqui perto. Aí eu falei, sim, sei. Ela disse, pois é, foi um deles que faleceu. Eu falei, qual dos dois loiros? Ela disse, não foi os irmãos não, foi o primo, o que tinha o cabelão preto. Eu falei, não, esse daí a gente viu agora. Sim, eu sabia que eu tinha visto os outros dois, mas não tinha certeza, porque eles estavam lá no fundo. Mas o moreno eu sabia que tinha visto. Aí ela disse, não, foi ele que faleceu. Eu falei, não. Aí ela perguntou para minhas amigas, vocês viram também o rapaz? Eu, sim, agora. Ela disse, então peraí. Aí subiu.
Então ela voltou com tipo um papel na mão, né, que tinha uma foto, e não mostrou para mim, mostrou para minhas amigas. Aí elas disseram, sim, foi esse rapaz aqui mesmo, por incrível que pareça, ele estava com essa camisa que está na foto, era ele mesmo. Aí ela disse, pois é. Aí quando ela tirou a mão, estava escrito, lembrança da missa de 7º dia de fulano. Aí uma começou a chorar, porque ela é muito católica, não acreditava, né, nesse tipo de coisa, assim, de fantasma, de pessoas que morrem em volta. E eu fiquei assim, eu falei, foi ele mesmo. Ela disse, pois é, hoje foi a missa de 7º dia dele. Daí a gente ficou impressionada, né, sem acreditar no que tinha visto. Aí passou uns dias, eu passei por lá de novo, morrendo de medo, mas não vi mais, só senti um vento gelado, né, passar por mim, mas eu não vi mais nada. Tinha dois sobrinhos meus que frequentavam o centro espírita, e aí eu contei o que tinha acontecido. Aí ele falou, por que você não vai lá no centro e conversa com a moça lá, mais antiga, quem sabe ela dá uma explicação para isso. Aí eu fui. Aí ela disse, vamos fazer uma oração para ele, porque às vezes o espírito dele ainda está aqui nesse plano. Como ele morreu de uma forma muito brutal e era muito jovem, pode ser que o espírito dele ainda esteja por aqui. Aí daí a gente fez uma oração, ela pediu que eu fechasse o olho e não abrisse de forma nenhuma enquanto ela não mandasse. E aí ela começou a falar umas palavras, né, bonitas e tal, para ele. E aí eu comecei a sentir um cheiro de vela queimada. E ela chegou e falou, não abre o olho. E aí ela começou a conversar, como se estivesse conversando realmente com a pessoa, dizendo, olha, você já desencarnou, você tem que seguir a luz. Deus tem um plano maravilhoso para você, vá, siga e tal. E começou a falar essas coisas. Aí de repente eu senti uma claridade muito forte dentro da sala onde a gente estava, mas não abri os olhos. E aí eu senti um cheiro de flores, muito gostoso. E senti como se uma pessoa me abraçasse. Foi indo e acalmou. Aí ela pediu que eu abrisse os olhos. Aí ela, em nenhum momento eu disse a ela como era esse rapaz, né? Não falei. Aí ela disse, foi bom você não ter aberto os olhos, porque você sentiu um cheiro de vela queimada? Eu falei, sim. Ela disse, pois é, ele apareceu, ele estava com o corpo todo deformado, né, assim como se já estivesse apodrecendo mesmo, e o espírito estava pegado àquele corpo, já podre, né, e quando eu comecei a falar com ele foi modificando. Era um rapaz muito lindo, né, tinha um cabelão preto, e aí deu todas as características do rapaz. E eu falei, isso mesmo. Ela disse, pois é, graças a Deus e a você, ele foi para a luz. E desde então eu não vi mais, eu não senti mais nada. Eu passo por lá, né? Hoje em dia é totalmente diferente o local, mas nunca mais senti mais nada ao passar por ali. Pouco tempo depois os primos dele foram embora. Hoje o local não tem nada, né? O local é um terreno baldio, não tem mais nada. Então assim, foi uma experiência muito forte. Eu acho que foi a mais forte, né, que eu passei até hoje, porque você vê uma pessoa e imediatamente você saber que ela morreu, é muito chocante, né? Então, o mundo espiritual, ele tem várias coisas que a gente não pode explicar, independente de religião ou não. Tem coisas que nenhuma religião vai explicar, né? E foi isso. E tenho mais histórias para contar sobre o mundo espiritual e experiências que eu já passei. Um abraço a todos e não esqueça de dar o like, né? E compartilhar. É muito importante para o Feliciano. E um abraço. Isso aconteceu comigo já faz muitos anos. Eu tinha lá por volta de uns 15 anos. E nesse dia eu tava almoçando com a minha família, normal, como a gente sempre fazia. O lugar que eu sentava dava de frente para a porta que dava para a área de serviço. Então eu tava lá almoçando e eu vi uma pessoa chegando. E essa pessoa parou na porta da área de serviço. E eu vi que era uma pessoa jovem,
com tênis, com uma bermuda branca e com uma camiseta branca também, com alguns desenhos, mais besteira. E automaticamente eu pensei que era o meu irmão. E eu não dei bola, eu continuei almoçando, tanto que eu nem vi o rosto dessa pessoa. Então essa pessoa ficou ali parada, alguns segundinhos, colocou a mão na cintura, me virou um pouquinho e eu nem olhei o rosto, porque eu tava crente que era o meu irmão. Eu pensei, mas o meu irmão está do meu lado. Do lado da mesa, um pouquinho longe de mim, mas ele tava ali na mesa também, almoçando com a gente. Então eu levantei a cabeça para ver quem era. E não tinha mais ninguém ali. Eu não sei quem era, mas enfim. Aonde eu morava era perto do lago. Muita gente ia nadar lá fim de semana. E era fim de semana. E tava muito quente, então tava muito cheio. Pouco tempo depois, algumas horas depois que isso aconteceu, eu fui ver as notícias e vi que uma pessoa morreu lá. Naquele dia, bem pertinho de casa. E era um rapaz com de 18, 19 anos, agora eu não me lembro. E esse rapaz estava vestido roupas brancas. Aí eu acho que era esse rapaz que eu vi. Mas eu sei o que eu vi lá foi realmente um fantasma, alguma coisa sobrenatural que não estava ali. Porque desapareceu como fumaça em um segundo. E ninguém mais viu. Ninguém mais da minha família viu. Bom, é isso. Um abraço. Tchau. Então, Feliciano, a minha história não é muito curta, mas é uma história, assim, sobrenatural. Eu tava com uma amiga minha internada no hospital. Daí passou os 15 dias, aí o filho dela veio dar notícia que ela tinha falecido. Aí o filho dela me mandou para me escolher uma roupa pro sepultamento dela. Aí eu fui lá, ajudei ele a escolher a roupa, tudo direitinho. Aí quando eu desci, eu fiquei conversando com uma vizinha e ele foi embora, que ele tinha ido pro cemitério preparar assim a papelada pro velório dela no dia seguinte. Aí, Feliciano, quando eu tava conversando com a vizinha, eu tava muito chorando, muito triste, porque eu gostava muito dessa senhora. Ela morreu até muito jovem, com 65 anos, ela se chamava Fátima. Quando eu olhei para a janela dela, eu vi ela na janela, ela direitinho, e ela já tinha falecido. Tanto é que o filho dela já tinha me dado a notícia, ela já estava morta. E quando eu olhei para a janela, ela estava lá na janela. Eu fiquei olhando assim sem nem acreditar. Eu falei, mas eu não disse isso para ninguém. Eu falei, eu não vou falar para ninguém, porque o povo vai achar que eu tô louca. Ou é pelo momento da emoção. Aí ela olhou para mim e sumiu. Aí passou uns dias depois, eu fui no velório dela, fui no enterro. Aí passou uns dias, eu sonhei com ela. Ela falando pra mim que ela estava num lugar muito triste, muito feio. Ela estava com uma roupa, com um vestido que eu não sei nem descrever a cor. Aí eu orei por ela. Depois que eu orei por ela, ela sumiu. Ela nunca mais veio no meu sonho. E essa é a minha história, Feliciano. Não é muito longa. Eu já tive outras coisas com sobrenatural, mas não dá para me contar tudo isso agora. Então, eu quis contar essa, que essa é bem recente. Tem 4 meses que essa pessoa faleceu. E eu fiquei bem assustada, que eu estava olhando para a janela e eu vi ela na janela direitinho. Ela bem olhando para mim. Aí quando eu vi assim, ela desapareceu. E como eu moro sozinha tudo, eu fiquei muito assustada, eu nem consegui dormir de noite. Fiquei com muito medo, mesmo sendo a minha amiga. E curioso que também ela era espírita também, né? Mas eu tinha assim muita afinidade com ela. Então é isso, Feliciano. Obrigado pela atenção. Boa noite. Aconteceu com um amigo meu. É o seguinte, esse amigo meu, ele pegava o carro e ia visitar os pais todos os fins de semana, porque os pais dele moravam em outra cidade e para ele fazer faculdade, ele mudou de cidade. Então, para ele ir para a cidade dos pais, que também não era longe, uma cidadezinha pequena, ele pegava a rodovia todo fim de semana com o carro dele sozinho
E quando ele voltava para a cidade, que ele estava fazendo faculdade, já era domingo à noite. Então todo domingo à noite ele pegava a rodovia. Ele começou a reparar num ponto da estrada onde não tinha nada perto, não tinha posto de gasolina, não tinha muitas casas. Toda vez que ele passava por ali, uma pessoa atravessava a rua. Naquele mesmo ponto, sempre. Todo domingo à noite que ele passava por lá. E já não tinha mais carro nenhum, a iluminação era precária. Então ele meio que se assustava um pouquinho quando a pessoa passava, mas é só uma pessoa passando e pronto. Então ele começou a prestar mais atenção nisso. E era pontual, todo domingo uma pessoa atravessava a estrada sempre no mesmo local. Então um dia ele foi mais cedo para casa, era domingo à tarde. E passando por esse ponto, a pessoa não apareceu. Então ele achou estranho aquilo, ele já estava com aquilo na cabeça, ele resolveu parar o carro e dar uma olhada, porque não tinha nada perto, era só mato. E ele encostou o carro, deu uma olhadinha e o que ele encontrou no chão, na beira da estrada, foi uma cruz. Aquele tipo de cruz que as pessoas colocam quando alguém morreu ali, na beira da estrada, tinha uma cruz ali. Então ele ficou tocado com aquilo, a cruz estava no meio do mato alto, ele não conseguia ver. Tava assim, não tava bem na beirinha da estrada, tava um pouquinho afastado e bem no ponto que aquela pessoa aparecia atravessando a estrada. Então o que ele fez? Ele ajoelhou ali, fez 2 orações ali no pé da cruz e foi embora. E na semana seguinte, sempre quando ele passava ali, ele olhava e prestava atenção, mas a pessoa nunca mais apareceu. Depois que ele fez essas orações, a pessoa nunca mais apareceu ali. Eu acho que era um espírito, um fantasma que estava precisando de alguém fazer uma oração por ele para procurar paz, alguma coisa parecida. Isso aconteceu já faz alguns anos, faz por volta de 4 anos, eu acho, 4, 5 anos, enquanto eu estava estudando na mesma faculdade que essa pessoa. Um abraço, tchau! Boa noite, Feliciano. Boa noite, ouvintes do seu canal. Eu estou aqui para contar mais um caso. Eu tinha uma irmã, ela foi assassinada, minha irmã. Ela era casada, havia um vizinho que era afim dela, e como ela nunca quis nada com ele, ele simplesmente assassinou ela. Deu um tiro nela. A história que essa pessoa contou na época é que, segundo ele estava limpando uma arma e a arma disparou. Foi a conversa que ele contou, inclusive foi na delegacia na época, se apresentou lá com o advogado, né? Então, o caso ficou por isso mesmo. Só que nós éramos muito unidas. Tudo que a gente fazia, a gente procurava fazer junto. Praticamente a gente andava juntas, tudo, era uma amizade muito boa, eu e ela. Nossa diferença de idade é tipo assim, uns 6 anos. Acontece que uns 3 dias após ela ter sido enterrada, ela me apareceu. Eu estava arrasada. Simplesmente arrasada. Eu estava no meu quarto quando de repente ela apareceu. Ela disse a mim, queria que eu, na sexta-feira, isso era mais ou menos uma terça-feira, terça ou quarta-feira, por aí. Queria que eu vestisse a mesma roupa a qual ela tinha sido morta. Porque até então nós só tínhamos a versão do cara. Então eu fui atrás do meu cunhado e perguntei a ele se ele tinha roupa. E relatei, né, para minha família o que tinha acontecido, que ela tinha me aparecido e tinha me dito isso. Quando foi na sexta-feira, e ele trouxe a roupa para mim. A roupa toda ensanguentada, né? Aquele sangue assim já duro na roupa, no local que ele atirou no peito dela esquerdo, né? Segundo os médicos, a bala era uma bala dum-dum. Segundo as informações que eu tenho, é que a bala dum-dum ela explode. Quando foi na sexta-feira à meia-noite, eu fiz conforme ela disse. Vesti o vestido dela e deitei na minha cama. Ela me apareceu. Ela me mostrou quando ela saía da casa dela com a criança dela, que ela nessa época ela tem uma criança de 5 meses.
e foi até a casa de uma vizinha, que era a mãe desse cara que assassinou ela. Ela tinha ido lá para ajudar a mulher, que a mulher estava doente, estava de cama. E ela era muito amiga dessa mulher. Eu via que o cara, ele estava deitado no chão. E eu via que ela passava e ela ia até o quarto da mãe dele e colocava a criança dela na cama junto com a mulher. E quando ela saía, ele pegava assim no tornozelo dela, sendo que ela deu, sabe aquele tipo assim, um impulso para a pessoa soltar a perna, o pé. Fez isso e foi para a cozinha. Ela estava na pia e estava lavando lá uma louça. E isso eu vendo tudo, né, como espírito. Eu via quando ele chegava por trás dela e ele se encostou nela e ela empurrou ele. E ele veio novamente e tentou, acredito que tirar alguma liberdade com ela, né? Ela não quis, ela não aceitou e parecia que ela estava na pia lavando alguma coisa. E ele chegou por trás e abraçou ela e colocou a arma bem no peito dela esquerdo e ele atirou. E eu via quando ela caía e ele saiu correndo. Vi quando ele subiu numa moto e ele saiu em disparada com essa moto e simplesmente ele sumia numa fumaça e eu ficava, e meu espírito ficava como louco, né? Eu vendo ela caída. Agora o mais estranho dessa história toda, Feliciano, meu pai, quando casou com a minha mãe, ele era viúvo. E ele tinha ela com 5 anos, essa minha irmã. Minha mãe terminou de criar ela. E ela casou, né? E exatamente quando a filha dela tinha 5 meses, aconteceu isso com ela. É uma coisa realmente inacreditável. É tanto que hoje a filha dela é casada, e ela tem o maior medo de ter um filho e, sei lá, de repente acontecer alguma coisa parecida, porque parece que é uma coisa que veio de mãe para filha. E a filha dela hoje morre de medo de ter filhos. Então, foi isso que aconteceu. Deixo aqui o meu relato com vocês. Mas é uma coisa que nunca deu para a gente entender essa situação. E infelizmente aconteceu. E passado algum tempo, passou uns anos e depois o cara, ele desapareceu também. Mas essa daí é outra história. Tenham todos uma boa noite. Um parente meu morreu. Aí a gente foi no enterro. Foi até em Nova Iguaçu. Aquele cemitério de Nova Iguaçu é uma coisa horrível. E aí tinha tido uma confusão com o corpo. E não tinham enterrado ainda, mas iam trazer de volta. E aí a gente estava conversando. Isso tinha uma roda de pessoas. As pessoas que eram motoristas de ônibus. Então eles estavam nessa roda e aí estavam falando, lamentando. Nisso apareceu um homem com roupa de motorista de ônibus e começou a falar com as pessoas, mas ele chegava assim, pertinho, muito próximo, e falava: olha, mas o nosso se foi, estão nos matando. E começou a falar e falava, e ele ia um por um, e as pessoas continuavam conversando e não olhavam para ele. Então tava eu, minha prima e minha tia. E aí eu falei, a minha prima e tia falou assim: nossa, porque ela também vê as coisas. Ela falou assim: nossa, ninguém fala com esse homem, coitado. Aí tá. E aí eu olhei pro meu marido e fiz assim: não, mas ele também não entendeu. Quando a gente tava vindo, aí a gente falou assim: pô, você viu o cara que tava fazendo um maior escândalo lá no enterro, porque os nossos estavam morrendo? E aí ele falou: não, eu não vi. Aí eu já fiquei assim, olhei pra Silvia e minha tia falou assim: ah, que é espírito? Passou. Tô eu vendo televisão no mesmo dia, foi no mesmo dia? Foi, quando eu vim do enterro. Aí apareceu na televisão, a motorista foi assassinado no local de trabalho, o enterro dele foi hoje. Aí o que aconteceu? A foto dele na televisão. Aí eu parei e fiquei olhando e falei: eu não acredito. Aí comecei a pesquisar na internet, né? Botei pra ver os noticiários. Printei a foto e liguei pra minha prima. Falei: Silvia, olha esse homem aqui. Você conhece esse homem? Ela falou: Vânia, esse homem não é aquele que tava lá
no enterro falando que ninguém escutava? Aí eu falei assim, mas só que esse homem é o que morreu. Aí ela ficou apavorada, aí foi lá e falou assim, não é possível, aí foi mostrar pra minha tia. Aí mostrou pra minha tia. Mãe, quem é esse homem? Aí minha tia falou, é um homem que tava lá no cemitério, que a gente ficou com pena que ninguém escutava ele. Aí ela falou, mãe, esse homem é o que morreu. E era o homem que morreu, nós 3 vimos. Bom dia, Feliciano. Que é a Letícia. O relato que eu tenho para contar da minha família é que no ano de 2012, no dia 5 de maio, o meu tio Francisco, ele morreu de acidente. Nesse dia, ele tinha recebido, ele trabalhava na prefeitura. Aí ele tinha recebido o salário dele. Aí o filho dele falou assim, pai, lá na escola, lá Santa Cruz, nós está desmanchando ela. Vai ter muita lenha pro senhor pegar. O senhor não quer ir lá olhar lenha? Aí disse assim, vou, meu filho, vou com você. Aí lá, Feliciano, ele estava derrubando um paredão. Aí ele falou assim, sai de baixo, sai de perto, todo mundo que lavar o paredão por causa do vento. O vento estava muito forte, né? E o vento ajudou na derrubação do paredão. E aí quando esse paredão desceu, veio de uma vez em cima do meu tio, tirando a vida dele, né? Depois de todo o acontecimento, né, da morte dele, ele veio para mim, acho que estava com 2 meses. Eu levantei de madrugada, fui fazer xixi no quintal, e aí eu tô abaixada e ele apareceu para mim, né? Aí eu fiquei paralisada. Ele não teve coragem de falar, né? Eu acho que ele viu que eu tava com medo, ele não falou o que ele queria. Eu falei com a minha mãe, aí minha mãe disse assim, pois ele queria alguma coisa, mas logo nós vamos saber o que é que ele tá querendo. Aí ele foi e apareceu pro outro tio meu, que se chama Pedro. Aí ele falou assim, olha Pedro, eu vim aqui para te dizer que eu não tô descansando em paz, porque eles não enterraram a roupa que eu morri nela. Eu quero que você enterre essa roupa, que é para me ter paz. Aí meu tio falava assim para ele, mas eu não sei onde tá essa roupa. Aí ele pegou e disse assim, olha, a roupa tá lá no barraquinho do fogão de lenha. Vai lá e pega a roupa e enterra para mim, faz esse favor. Aí ele disse assim, tá bom. Aí pois ele foi, Feliciano, no lugar que meu tio falou onde estava a roupa, ele foi lá, pegou a roupa e enterrou. Aí o que acontece? Passou 4 anos depois, e esse meu tio que enterrou a roupa, o Pedro, ele morreu também de acidente. Um policial veio atrás dele e jogou ele fora da pista. Aí ele morreu. E aí foi assim um abalo, né, para a família, um abalo muito grande, né? Nós estava até com medo de ser assim, tipo uma mandinga, porque de 4 em 4 anos estava indo um, só de morte de acidente, né? E aí, Feliciano, esse meu tio, ele veio em sonho pro enteado dele. Aí falou assim, olha, avisa pra minha família, que é a família Vitalino, que é a nossa família, pra eles orar muito, porque vai morrer mais outra pessoa de acidente próximo a nós. Aí ele contou pra minha prima, né? O enteado contou pra minha prima. Só que a minha prima, ela chegou a contar só pra mim. Aí ali eu fiquei orando, né? Repreendendo, mas também não avisei por demais da família. Aí quando foi em abril, dia 18 de abril de 2018, tinha uns 2 anos que ele tinha morrido, foi a filha da minha prima. O carro passou por cima dela, a caminhoneta passou por cima. Aquelas caminhonetas antigas, carroceria de pau, magaiando ela. E aí essa minha prima era filha do meu tio, do que morreu primeiro, né? Ou seja, essa menina era neta do meu primeiro tio que tinha morrido, né? Então assim, que isso que estava acontecendo na minha família foi pacto, né? Passado de geração, e foi pacto com sangue. Então assim, Feliciano, eu creio que pode ter sido sim, porque era uma morte atrás da outra, né? E era assim, só morte feia. Então é isso, gente. Eu sou Letícia Vitalino, eu sou aqui do Tocantins. E eu espero que vocês gostem do meu relato, pois é verdade, viu? Aconteceu, não foi lá fora, eu não vi contar, isso aconteceu com a minha própria família. Então é isso, um abraço a todos, fique com Deus.
Oi, boa tarde, Feliciano. Aqui quem tá falando é a Camila aqui de região de São José dos Pinhais aqui. Tem um relato para lhe contar hoje que meu avô contou para mim que aconteceu com a mãe dele, muitos anos atrás. A minha família é tudo descendência da Itália, né? Eles vieram pro navio, minha bisavó veio pra cá no navio, né? Aquela época que era a colonização italiana, né? Do Brasil. Lá em Rio Grande do Sul. Lá em Antagorda, lá pra aqueles lados, Santa Catarina, esses lados aí. E eles moravam no meio do mato, né? Aquela época, eles moravam no meio do mato e tudo. E a minha nona, a bisvó, o nome dela era Marisa. E ela teve, acho que 7 filhos, né? E ela tava grávida da outra filha dela, a Vilma, minha tia-avó. E nessa data, o meu bisnono, ele era tropeiro, né? Ia abrir estrada de ferro, essas coisas. É porque ela ficava sozinha de noite. E ela tinha mediunidade. E isso era uma sexta-feira 13. E ela foi acender umas velas lá fora. Meu avô conta isso aí pra mim até hoje. E daí, à noite, e ela disse bem assim, falou assim na acendeção de vela dela, que todas as almas que precisam de reza, e vela e luz, que apareça aqui na minha casa. E os guris ficaram olhando ela botar as velas lá, só que eles não saíram, já estava de noite. E ela rezando que todas as almas que precisassem de reza, mas ela não fez por maldade, ela queria dar a luz para as almas. Só que ela não sabia, ela não tinha entendimento, né? Naquela época era as coisas mais difíceis que é hoje, né? E acendeu todas as velas, dali um pouco começou a aparecer um homem. Meu avô disse que ele espiou pela fresta da casa, que era uma casa de taipa de madeira, com os irmãos dele. Apareceu um homem para ela, de branco, assim, grande e alto. E daí já subiu outro em cima dele, e mais um em cima do outro, e mais um, e mais um, e mais um, e foi subindo. E vararam para cima do telhado as almas, e começaram a bater em cima do telhado. E a avó nona correu para dentro, grávida de barriga e de vestido, correu para dentro com medo. E ficaram batucando a noite inteira no telhado. E eles rezando, crendo aos pais, o Pai Nosso. Isso daí meu avô não se esquece, que nunca mais acendeu vela para as almas, quem precisasse, à noite. E esse é o relato de hoje. Agradeço aí pela atenção e boa tarde. Boa tarde, Feliciano. Eu moro aqui em São José dos Pinhais. Meu nome é Valdirene e eu tenho um relato para contar para vocês aí, ouvintes, que aconteceu comigo há 23 anos atrás, que na época não havia, né, tipo celular, assim, não tinha mensagem, não tinha WhatsApp, né? E eu era jovem ainda, né, no caso. Eu tinha uma filha e a minha amiga, que eu vou contar o relato, é sobre ela, na verdade. Ela também tinha filhos, né? Ela foi mãe nova também. E ela estava meio que separando do esposo dela e tal. Ela tinha um menino e 2 meninas. E eu tinha uma menina, né? E ela foi na minha casa e nós fomos, tipo assim, era época de carnaval. E nós fomos numa sociedade, assim, porque aquela época não tinha essas coisas, assim, que nem agora, né? Tudo fácil, você manda mensagem, você liga. Era mais difícil, né? E ela estava muito abatida, minha amiga, sabe? E nós nos conhecíamos desde criança, na verdade. Desde menina de colégio, né? E ela sentou, assim, num ponto, assim, de um ônibus, assim, na cidade e falou comigo. Ela perguntou para mim que ela queria fazer um pacto comigo, uma promessa, no caso. Que tinha uma época que as pessoas furavam a ponta do dedo e faziam uma promessa uma para outra, né? E daí eu fiquei meio assustada. Falei, nossa, mas pra que isso daí, amiga, né? E ela disse, não, eu vou falar pra você, amiga. Ela disse, se eu morrer primeiro, você atende minhas crianças. E se você morrer primeiro, eu atendo a tua menina. Tá, tudo bem, eu não queria fazer, mas daí pra não, né? Eu fiz. Aí viemos tudo pra casa, tudo bem. Aí passou um tempo e eu tava esperando outra filha minha, tava grávida. E eu não vi mais minha amiga. Ela já estava com outro namorado e já tinha passado algum tempo.
Só que daí a gente não se vimos mais. Nem eu vi ela, nem ela me viu. Tudo bem, passou o tempo ali, uns 2 anos mais ou menos. E uma noite normal, eu tava dormindo e eu me acordei, né? Depois que eu tive tipo um pesadelo com ela, assim. Ela veio nua, assim, correndo. Ela tava com bastante olheiras, assim. O pescoço dela tava bem coisado, assim. Eu vi ela, né? No sonho. E ela sentou na beira da minha cama e me chamou. Ela me chamou no sonho. Ela me chamou, acorda, e eu me acordei daí. No sonho ali. Daí ela pediu ajuda pra mim. Ela falou assim, oi amiga, sou eu, né? Eu falei, nossa, meu Deus, o que aconteceu com você? Mas na hora eu não quis falar, você tá sem roupa, tá com o pescoço desse jeito, que foi, né? Ela disse, eu não posso ficar muito tempo aqui, eu tô com um pouco de pressa, eu só vim te dar um recado, ela falou. Eu quero que você vá lá na mãe e você veja as meninas pra mim. Mas vá na mãe, ela não parava de falar, vá na mãe, vai lá na minha mãe, vê as meninas, porque o piazinho dela tava estudando na escola. E eu disse, nossa, calma, eu vou sim, se acalma. Ela disse, não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar, ela disse. E não se esqueça de ir lá na minha mãe, você vai lá mesmo? Eu falei, eu vou sim. Ela se lembra que você prometeu pra mim, bem assim, ela falou. Aí eu me acordei assim, nossa, fiquei assustada, né? Nossa, meu Deus, passou uma horinha ali. Eu acordei, tomei água, fiquei apavorada. Falei, nossa, sonhei com a minha amiga, eu fiquei preocupada, não conseguia mais dormir. Já era mais 7 horas da manhã isso daí, eu falei, peguei a minha filha, ela tinha 7 aninhos, a mais velha. Falei, vamos filha com a mãe, vamos lá na tia, assim, né? Que as meninas, elas brincavam juntas, as minhas meninas. E daí eu fui na casa da mãe dela, sabe? Era bonita a casa de frente, assim, uma casa grande, antiga, tinha umas flores na frente, assim. Ela era filha única. E a mãe dela era viúva também. Aí eu bati palma, chamei o nome dela, e nada, né? Eu falei, ué, acho que ela não tá em casa, não tem ninguém aí. E daí a mãe dela veio, assim, com semblante triste, assim, abriu o portão, me abraçou, chorando. Eu falei, a fulana tá aí? Ela falou, não, filha, ela não tá, faz 1 semana que ela morreu. Ela foi assassinada. Eu fiquei apavorada com aquilo dali, porque, nossa, meu Deus, que é isso? Pensei um sonho desses, né? Que eu fiz aquela promessa, né? A minha mãe falava, não se faz essas promessas aí, não. Porque daí acontece, sabe? Um pacto, sei lá o que é isso daí, Deus é pai. E daí tudo bem, mas daí foi o que aconteceu. Daí eu ajudei as crianças, e elas estavam passando necessidade. E ajudei por muito tempo elas. A vovó ainda tá viva, a mãe dela, né? Chora muito ainda, saudade da filha, né? Feliciano, eu ouço seu programa todos os dias. E eu tenho muitos relatos para te enviar ainda, que aconteceu quando era criança também. Eu tenho mediunidade, eu acho, né? E sensibilidade. Mas isso daí aconteceu comigo, eu até hoje nunca esqueci, entendeu? Muito obrigada, Feliciano. Oi, Feliciano, tudo bem? Aqui é a Poliana, eu tô mandando mais um relato para você. Bem, esse aconteceu em 2005. Meu marido tinha acabado de se separar da primeira esposa dele, eu sou a segunda, e a gente foi morar num estúdio. Um estúdio é tipo um kitnet, aqui na Suíça. Nessa época, já fazia algum tempo que a gente se conhecia, mas a gente foi viver junto. E ele falou, ai, Polly, era tão bom que meu pai conhecesse você. E eu falei, tá bom. Mas ele falou, meu pai tá com câncer, mas tá internado, mas não tava mal pra morrer, nada disso. E quando ele melhorar um pouco, você vai lá visitar ele. Eu falei, tudo bem. Aqui as pessoas são um pouco oprimidas, quando elas estão doentes, elas não gostam de receber muitas visitas, aqui é assim. Então eu disse, tudo bem. E foi em outubro de 2005, eu estava nesse estúdio, o meu marido saiu para trabalhar, e aqui em outubro é outono, e é muito frio. Obviamente a gente deixa todas as janelas e portas fechadas. E de repente eu vi as cortinas balançavam. E eu pensei, nossa, entrou alguém aqui. Quem será que entrou aqui? Porque era um estúdio até grande, um kitnet que eu falo. Até grande, não era pequeno. E eu pensei, entrou alguém aqui.
E eu desci. Naquele tempo, em 2005, a gente não tinha esse sistema de WhatsApp, nada disso. E a gente ligava da cabine telefônica. Nesse estúdio não tinha telefone. E eu tinha que descer e ligar de uma cabine telefônica para minha família. E eu fiquei assustada e eu fui ligar. E eu lembro que eu falei com a minha irmã e liguei para minha casa e falei, sempre a Andréia, né? Andréia, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem, Paulinho, não tem nada não. Quando eu voltei, a porta estava aberta e eu tinha certeza que eu fechei a porta. E eu pensei, nossa, entrou alguém aqui. Entrou alguém aqui e as cortinas voltaram a balançar. E eu vi um vulto. No que eu vi o vulto, eu me assustei. Mas eu fiquei com medo, eu tinha 2 medos naquele momento. O medo era de um ladrão, mesmo que aqui na Suíça não tenha assim ladrão, hoje em dia até tem, mas naquele tempo não tinha. Mas o medo era de um ladrão e o medo era de ser uma coisa sobrenatural. E eu só pensava, por favor, não faz nada comigo. E eu rezava e eu pensava e terminou que eu sentei na cama e chorei muito. Depois eu senti, quando eu deitei na cama, uma pessoa alisando minha cabeça. Eu não quis nem olhar porque eu pensei, se eu ver é capaz de eu morrer de um infarto, de uma coisa assim. Mas terminou que eu adormeci. E eu adormeci por muito tempo. Porque eu me lembro que essa hora era quase 1h da tarde, 2. E a hora que eu me acordei era 11h da noite. Com meu marido chegando e disse, Polly, o meu pai faleceu hoje. E eu falei a primeira coisa para ele, ele veio avisar. E eu contei a ele tudo o que aconteceu. E ele falou, possivelmente sim, porque o meu pai era muito apegado comigo. E era mesmo. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. As cortinas de verdade, elas balançavam como se tivesse um vento dentro de casa, sem ter vento nenhum. Eu conto isso hoje, mas no tempo que aconteceu isso, demorou um tempo para eu esquecer. Foi muito difícil, porque eu tinha muito medo. E passou-se. E, passado algum tempo, depois eu fui na casa da minha sogra, mas toda vez que eu ia na casa da minha sogra, sempre que eu olhava para cima, para a parte onde tinha os quartos, eu via uma pessoa me observando. E eu ficava com medo. E um dia eu disse a ela, eu tenho medo. Ela falou, por que é que você tem medo aqui? Eu disse, porque eu sempre vejo uma pessoa... Sabe você vê uma pessoa espionando você? No quarto, botando a cabeça e tirando? Era assim que eu via. E ela um dia disse assim, isso vai acabar hoje, Polly. Entra aqui. Até então eu achava que minha sogra era cética, não acreditava em nada disso, mas ela acreditava sim. E quando eu entrei no quarto dela, tinha uma vela, tinha um copo com água, tinha a foto do marido. E ela disse, olha, Werner, essa é Polly, essa é a mulher do nosso filho. Ele está feliz, ele está casado com ela, eles estão bem. E a vela apagou e deu um vento nesse quarto. Depois ela disse sim, Werner, e ela ficou falando com ele. E como na época ela falava com ele em alemão, eu só lembro que ela falou, sim, Werner, essa é Polly, essa é a mulher do nosso filho. E ela falava outras coisas mais com ele, mas que naquela época eu não sabia. Também não tive curiosidade de perguntar a ela o que é que ela falava. Eu sei que ela dizia que o filho dela estava feliz. Isso eu entendia, mas outras coisas não, porque eu não sabia da intimidade deles dois. Mas desde esse dia eu não vi mais. Eu ia na casa dela, eu ficava lá, e até às vezes ficava lá sozinha, porque tinha um pia, a casa é no lago e tudo. E eu não tinha mais medo. E desde esse dia passou. Eu parei de ver qualquer coisa me espionando. Eu não sei se era ele, mas eu sei que tinha alguém ou algo me espionando ali. Mas o que era também eu não sei dizer. Nem tenho como afirmar. Bom, pessoal, é isso. Fique com Jesus. Feliciano, obrigada. Boa tarde, Feliciano. Boa tarde, pessoal. Eu vou contar mais uma história que aconteceu comigo. Eu tinha
27 anos e nessa época eu trabalhava na prefeitura. E comigo trabalhava uma moça que a gente ficou muito amiga mesmo. Ela era evangélica e eu nessa época não era nada, mas eu estudava espiritualidade, espiritismo, essas coisas. E ela tinha muita curiosidade, a gente conversava muito sobre isso. Ela falava, eu sou evangélica, mas eu tenho muita curiosidade, me conta aí. E aí eu contava algumas coisas que eu tinha aprendido nos livros, né? Em conversa com pessoas que já estudavam o assunto. E aí um dia a gente fez um pacto. Vamos fazer um pacto? Vamos. Porque a gente não tem muita certeza, né? Se o mundo espiritual existe, se a gente depois que morre, a gente continua, né? Viva no mundo espiritual. Vamos sim. Então vamos fazer o seguinte. Quem morrer primeiro, de uma de nós duas, volta para falar com a outra que o mundo espiritual existe. Se uma não encontrar a outra mais, então é porque não existe. Tá bom, fechado. Quem morrer primeiro, volta, vem para conversar, para dizer que existe o mundo espiritual. Mas aí a gente esqueceu disso, a gente foi vivendo outras coisas. Ela tinha 2 filhinhos e o marido dela era pastor. E ela foi embora da cidade, foi morar em Petrópolis. A gente perdeu um pouco de contato porque naquela época a gente não tinha celular, né? Não era a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Eu fiquei sabendo, mas foi de um modo muito triste quando ela faleceu. Eu saí para trabalhar e achei que o dia estava muito lindo, muito lindo. E aí eu cheguei na Câmara da cidade, que eu trabalhava na época na Câmara, funcionária da prefeitura que trabalhava na Câmara. E o meu chefe disse, olha, eu não tenho notícia boa para você. A Ana faleceu. Deus do céu, meu mundo caiu, porque apesar da gente ter perdido um pouco o contato, a Ana era muito nova, ela devia ser mais velha que eu 1 ano. O dia que parecia bonito se tornou triste. Bom, enfim, o pai dela fez todo o translado do corpo. Esqueci do pacto que a gente tinha feito, esqueci completamente. Fui ao velório e foi muito estranho. Porque quando eu entrei no velório, eu parecia uma pessoa invisível. A igreja, ela congregava, né? Estava cheia de gente. Mas parecia que as pessoas não estavam me vendo. Foi muito estranho. Eu entrei, olhei para ela, me despedi dela, orei ali para ela. Falei o quanto gostava dela. E do meu lado estava a mãe e a irmã chorando muito. Mas a impressão que eu tinha é que eu estava invisível. Por quê? Eu não falei com ninguém, claro. Não conhecia ninguém, eu só conhecia ela. Mas do jeito que eu entrei e eu saí, ninguém me viu, ninguém falou comigo. Foi muito estranho. Fui para casa, passaram uns meses, acho até que passou anos, porque passou bastante tempo. À noite, eu cheguei num lugar muito bonito, muito bonito. Tinha uma árvore enorme, linda. O dia estava lindo, o dia estava muito lindo. Eu fui e sentei num banco, esses feitos artesanalmente embaixo de árvore, eu sentei ali. E alguma coisa veio na minha cabeça, senta e espera. E aí, quem que chegou para mim, toda luminosa? A minha amiga chegou para mim, sentou do meu lado e falou, amiga, você tinha razão, o mundo espiritual existe. E eu vivo aqui, e aqui é muito lindo. Eu sinto muita falta dos meus filhos e do meu pai, porque ela era muito ligada ao pai dela, muito ligada. Ela tinha problemas com a mãe, com a outra irmã,
mas com o pai não. E aí ela ficou ali conversando comigo e eu sempre me emociono porque foi muito legal reencontrá-la. A gente se abraçou, conversamos mais um pouco, que eu não me lembro mais o que a gente conversou. E eu acordei no outro dia bem feliz, porque eu sabia que ela estava feliz, que ela estava viva no mundo espiritual. O dia estava lindo e eu saí para trabalhar de bicicleta e o dia estava muito lindo. Lindo como minha amiga. Que Deus a tenha. E é isso. Boa parte das histórias que aconteceram na minha vida não foram aterrorizantes. Foram sempre assim, de fundo, muito bom, muito benigno. Bom, e esse é meu relato. Um abraço. Foi há mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu tinha por volta de uns 10 anos. Daí estávamos em casa, eu e minha família, quando de repente o telefone tocou. Daí a minha mãe atendeu o telefone e do outro lado, a pessoa que falava com ela tinha uma má notícia. Tinha uma notícia sobre o falecimento do meu avô. Meu avô por parte de pai. E esse avô a gente não tinha contato com ele há muito tempo. Muito tempo eu não via meu avô. Meu pai não via o pai dele há muito tempo. Daí quando minha mãe desligou o telefone, ela foi até meu pai e deu a notícia pra ele que o pai dele havia falecido. Ele ficou muito triste, né? Acredito que o arrependimento por não ver o pai há muitos anos bateu naquela hora, mas enfim, eles resolveram ir no velório do meu avô e como era em outra cidade, resolveram ir só os dois, o meu pai e a minha mãe. Aí a minha irmã ficou comigo, ficou de babá comigo, porque eu tinha só 10 anos, minha mãe não ia me deixar sozinha em casa, e a minha irmã ficou em casa para poder tomar conta de mim. Daí nós pensamos que como ia ser só nós duas em casa, na cama de casal, no quarto do meu pai e da minha mãe. Daí a gente foi deitar, já era mais de meia-noite. Aí a gente ligou a TV num programa qualquer e logo a gente pegou no sono. A minha irmã dormiu mais próximo da janela e eu dormi do outro lado. Daí, não sei porquê, no meio da noite, por volta das malditas 3 horas da manhã, que pra quem não sabe, 3 horas da manhã é a hora morta, que é a hora onde os mortos podem vir se comunicar com os vivos. Então, claro que eu iria acordar às 3 horas da manhã. Daí, quando eu acordei, assim que eu abri os olhos, eu olhei para a porta. Um vulto parado na porta olhando para mim. Eu não conseguia distinguir o rosto desse vulto, mas eu sei que o vulto estava usando uma jaqueta que parecia uma jaqueta jeans. Daí eu sei que o vulto estava olhando diretamente para mim. Ele me olhava e não mexia os olhos. Só ficou ali alguns segundos parado olhando para mim. Eu fiquei com muito medo. Daí eu me cobri com um cobertor e fiquei ali tremendo de medo, pensando o que era aquilo que estava na porta do quarto olhando para mim. Daí eu tomei coragem, tirei o cobertor da cabeça e quando eu olhei de novo, não tinha mais nada. Aquele vulto estranho com a jaqueta jeans não estava mais lá. Já tinha saído, já tinha ido embora. Daí no outro dia, quando eu acordei, à tarde a minha mãe voltou. Daí eu fui falar pra ela o que tinha acontecido. Fui contar pra ela porque eu tava com muito medo, tava muito... aquela presença tinha me marcado muito. Daí eu fui contar pra ela, falei o que tinha acontecido, falei o que eu tinha visto e ela simplesmente parou, olhou bem nos meus olhos, pegou nas minhas mãos e falou assim: Juliana, o seu avô veio se despedir de você. Na hora que ela falou isso, eu me arrepiei inteira. Olhei pra ela e falei assim: como assim, mãe? Aí ela falou: é isso mesmo. Porque pelo que você descreveu e pelo que a sua tia falou, o seu avô faleceu usando uma jaqueta jeans. A mesma jaqueta que você acabou de descrever pra mim. Daí eu fiquei pasma, fiquei horrorizada. E a minha mãe falou pra mim: não precisa ficar desse jeito. O seu avô não era uma pessoa má. Ele simplesmente veio se despedir de você. De você pra poder partir pro
plano espiritual. Depois daquele dia eu nunca mais vi o vulto do meu avô. Mas as outras coisas que aconteceram comigo e que ainda acontecem até hoje eu não conto pra ninguém. Porque não são todas as pessoas que são maleáveis quanto a isso, com as pessoas que acreditam nisso, que não pensam que você é apenas uma doida falando besteira. Até o próximo. Bom dia, Feliciano. Aqui é a Laura, de Minas Gerais. O relato que eu vou contar aconteceu com a minha irmã. Em 2006, nós perdemos uma prima. Ela tinha 21 anos de idade. Ela teve uma morte repentina. Ela sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico, que ocasionou a morte dela. Passados os dias, a família ficou muito abalada, porque ela era uma menina muito querida. Passados os dias, minha irmã, ela disse que despertou do sono dela. Ela despertou e era por volta de 2h50 que tinha um relógio na parede e a lua lá fora estava muito cheia, muito bonita. Então, pela janela deu para refletir. Que ela olhou no relógio, era 2:50 da manhã. De repente, ela começou a ouvir uns passos no quintal. E esses passos foram ficando cada vez mais próximos e próximos. Ela começou a ouvir passos vindo da área da nossa casa, que na nossa casa tem uma imensa área, né? Aí ela olhou para a porta e viu o espírito dela se aproximando. Ela estava com uma mortalha branca, os cabelos, ela tinha um cabelo muito comprido, muito bonito, que ela olhou e reconheceu na hora. Era ela, era o espírito da minha prima. Esse espírito entrou no quarto. A minha irmã disse que o corpo dela parecia que estava anestesiado todinho, pescoço para baixo, ela não sentia mais nada. Aí ela conta que ela só conseguia movimentar os olhos. Aí essa prima falou assim: nossa, fulana, que é a minha mãe, né? Que a minha irmã estava dormindo com a minha mãe nesse dia. Fulana tá dormindo tão bem. E sentou nos pés da cama e ficou lá. Olhava para o teto, olhava para as paredes, olhava para os cantos da casa. E ela balbuciou uma frase, só que a minha irmã não sabe que frase é essa. Ela não recorda até hoje. Ou ela não quer falar, porque esse assunto ela não gosta de tocar nesse assunto de jeito nenhum. Aí ela conta que ela não sentia o corpo, que ela tentava virar para chamar a minha mãe, só que ela não sentia, como se ela tivesse uma anestesia pelo corpo inteiro. A minha irmã conta que não sabe como esse espírito foi embora. Ela fala assim: eu não sei se eu desmaiei, se eu voltei a dormir, eu só sei que eu acordei no dia seguinte, porque ela viu a menina, né, perfeitamente. Ela veio em direção, ela ficou na frente da minha irmã, ela sentou na cama, ela conversou com a minha irmã. E essa história, Feliciana, ela não gosta de contar para ninguém, ela não gosta de falar sobre esse assunto. Foi uma coisa que mexeu muito com ela. Ela era muito jovem, ela não tinha discernimento de nada, sabe? Aí ela não gosta de falar sobre isso. Você pode tocar em qualquer assunto, mas nesse dia ela não fala. Ela não gosta de falar, ela não gosta de lembrar. Que a minha irmã viu o espírito da nossa prima que morreu quando ela tinha 21 anos. E ela conversou com esse espírito. Foi uma coisa assim aterrorizante, ela fala até hoje. Bom, é isso, Feliciano. Eu agradeço a todos vocês que são inscritos no canal. Agradeço ao Feliciano pelo respeito com o qual ele publica os nossos relatos. Um forte abraço de Minas, Feliciano, e para todos os inscritos do canal. Oi, gente, meu nome é Bárbara. Alguns aqui dos inscritos do canal já me conhecem. Hoje eu estava aqui fazendo o meu crochê e lembrei que amanhã é dia de finados e automaticamente eu lembrei de um acontecimento. Há 3 anos atrás aconteceu esse caso comigo, esse acontecimento, e eu senti de contar para vocês. Vou trocar os nomes para não dar problema, né? Minha filha tinha uma amiga por nome de Marta. Eram muito apegadas, só andavam juntas, sempre juntas. Todo lugar que uma estava, a outra estava. Uma amizade de coisa assim, de irmã mesmo. Num domingo eu peguei meu esposo, nós fomos para a praia de moto. Passamos o dia na praia
Só que para entrar no lugarzinho, que na época eu morava num arraialzinho aqui em Feira de Santana, para chegar até esse arraial, sempre tinha uma pedra enorme, assim, que dava para a pessoa se sentar na entrada, né? Tinha um outdoor também, tinha essa pedra embaixo do outdoor. Nós passamos o dia todo na praia. Quando deu umas 5 horas, viemos embora. 4:30 para 5 horas, por aí. Ao chegar na entrada do lugar que nós morávamos, eu vi essa amiga da minha filha sentada na pedra. Ela era morena, alta, muito bonita, os cabelos preto, bonito. Cutuquei meu marido, disse: Paulo, mas o que é que Marta está fazendo aqui na pista, uma hora dessa? Já daqui a pouco escurece, ela está fazendo o que aqui? Geralmente as pessoas que moravam nesse lugar, à noite não saía, porque o último ônibus é 7 horas da noite. Ele me respondeu: deve ser que está indo para Humildes, que Humildes é uma cidadezinha perto de onde morávamos. Tudo bem. Ao chegar em casa, um amigo meu mandou uma mensagem para mim. Falou assim: Bárbara, sabe quem se suicidou? Eu disse: não tenho. Eu cheguei da praia agora, não estou sabendo de nada, porque era um lugar pequeno, todo mundo sabe de tudo, né? Aí ele falou: Marta tomou chumbinho e morreu. Acabou de morrer, morreu às 3 horas da tarde, lá no postinho de Humildes. Aí eu falei assim: não é possível. Eu vim agora, passei pela entrada e eu a vi sentada na pedra embaixo do outdoor. Ainda falei com meu esposo, citando para ele, eu falei com meu esposo: o que é que Marta está fazendo aqui na pista uma hora dessa? Daqui a pouco escurece, para onde é que ela vai? Aí foi que eu me lembrei que na realidade eu não tinha visto o rosto dela totalmente, sabia que era ela pelo corpo, pelo volume do cabelo, tipo que sentada olhando assim pro nada, parada assim olhando pro vazio. Aquilo me deu assim aquele impulso, aquele medo, aquele pavor. Eu disse: eu vi. Aí chamei meu esposo, perguntei: você lembra que quando nós entramos na entrada para vir para casa, que eu lhe disse que eu tinha visto Marta lá? Ele disse: sim. Ainda lhe falei que ela devia estar indo para Humildes. Aí eu falei com ele, ela disse que ela se suicidou 3 horas da tarde, tomou um chumbinho. Nossa, foi muito, abalou muito por ela ser uma moça de 23 anos só, né? Muito jovem, muito bonita, muito alegre. E hoje eu aqui sentada, fazendo crochê, me lembrei desse relato que amanhã é dia de finados, né? Muito importante isso. A partir desse dia eu acredito, gente, quando morre não vai logo, não sai. Ela, acho que estava desorientada. Só que conversando depois com minha filha sempre disse assim: mãe, ela tinha essas conversas, mas eu não acreditava nisso não, por ela ser tão alegre, tão extrovertida, se mostrava ser tão alegre. E aproveitando para ressaltar que nem sempre, né, a alegria em uma pessoa significa que ela está bem. Foi uma surpresa para a gente, foi uma tristeza muito grande, por ela ter sido uma pessoa muito ligada a nós. Entrava lá em casa com aquela brincadeira. Um dia eu estava com um bolo, ela chegou, foi logo enfiando o dedo no bolo, aquela alegria toda. E até hoje minha filha sofre com esse acontecimento. Sempre está postando foto das duas. Foi uma morte que nos pegou assim de surpresa, foi muito triste. Bom, gente, esse foi o meu relato de hoje. Espero que vocês acreditem, porque eu estou contando isso e as lágrimas estão aqui descendo pelo fato da perca dessa menina, dessa moça tão alegre, tão feliz. De repente aconteceu isso. Bom, esse é o meu relato. Um abraço para todos. Aqueles que creem de verdade que amanhã possa visitar os seus entes queridos, né? Nos cemitérios da vida. Um abraço, Feliciano. Um abraço a todos os inscritos. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma noite de paz. E vocês, gostaram, pessoal? Caso seu relato não tenha saído nessa coletânea, ele sairá em uma das próximas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal,
aos que estão chegando hoje, eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.